Esse boa tarde está quase animado, gente. Boa tarde! Agora sim, ó, as crianças estão ganhando de vocês, viu? Então vamos lá. Estamos muito felizes com a presença de todos na nossa Casa da Leitura e do Conhecimento. A Superintendência de Leitura e Conhecimento, em nome da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, agradece a parceria com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Cultura de Paraty para receber a Casa da Leitura e do Conhecimento na 21ª Festa Literária de Paraty, no Memorial do Paço. Que o trabalho colaborativo entre as instituições possa ser duradoura, visando a continuidade das ações e políticas públicas voltadas ao livro e à literatura. Viva a Casa da Leitura e do Conhecimento! Viva! Viva Flip! Viva! E com vocês, gente. Nossa, estou muito emocionada em receber, né? Depois, ó, vamos fazer um combinado, gente. É para bater muita palma, muitos gritos, muitas festas, porque essa atração aqui, minha gente, é um coral indígena, Tenoderã, vou repetir. Coral indígena Tenoderã, Guarani, aldeia Sapucai, Angra dos Reis. Os integrantes, Tupã, cadê o Tupã? Palma, gente. Jatucá, falei certo? Jatucá? Cadê Jatucá? Iri. Ai, que lindeza, gente. E Querechu. Ai, gente, uma salva de palmas para todos eles, gente, porque eles merecem. E vamos que vamos. Viva Flip! Foi esse combinado? Viva Flip! Viva! Oh, meu Deus.
Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Sérgio Vieira, sou compositor, escritor, e eu vivi na Amazônia durante 5 anos com os indígenas Paracanã. E quando eu cheguei lá com meu violão, eles ficaram muito curiosos, né? Eu cheguei lá com estojos de violão, eles não sabiam se era violão, se era uma arma, deve ser porque eles tinham pouco tempo de contato ainda, né, com a nossa sociedade. Eles foram contactados aí em década de 50, 60, e aí começaram os problemas com a Transamazônica, né, principalmente na década de 70, depois com a hidrelétrica de Tucuruí. E eu fui convidado em 91 para participar do projeto de implantação das escolas indígenas, né? Eles queriam muito a escola e tal. E aí eu cheguei lá, eu fui convidado e não sabia, né? Quando eu saí do Rio de Janeiro, morava no Rio, e foi tudo muito rápido, né? Um amigo meu me ligou, um amigo meu de juventude que já trabalhava lá, me ligou e falou, ó, quero que você venha para cá, traz seu violão, tá? Mas foi assim, tudo coisa de uma semana, 10 dias, eu tive que me organizar e partir para lá sem saber assim direito o que eu ia fazer. E acabou que no final das contas deu muito certo, né? Porque com a minha música, junto com a cultura deles, foi uma coisa que funcionou muito. Eles escreveram inclusive os poemas, né? No dialeto Paracanã, e me pediram que musicasse com ritmos da MPB. Essa composição que eu toquei para vocês é uma delas. Chama Oropotareté, significa nós gostamos muito de você. E falo de amizade, falo de trabalho, falo de preguiça, né? Só que a preguiça não nesse sentido pejorativo que a gente conhece, né? A preguiça para eles é uma coisa, um descansar, uma coisa contemplativa, né? Às vezes chegavam pessoas brancas lá na aldeia, em plena segunda-feira, e via um indígena na rede descansando. Aí falavam assim, pô, você é um vagabundo, né? Segunda-feira está trabalhando. Mas eu falava para ele assim, mas ontem, que era domingo, que você estava descansando, ele estava andando 50 quilômetros para poder caçar, para poder comer. Então, a grande barreira que eu acho que existe é a desinformação, né, da nossa cultura com relação à cultura dos povos originários. E meu trabalho, desde que voltei de lá, eu não trabalho somente com música indígena, mas assim, desde que eu tenho já um disco gravado, um CD que chama Maracutaia, que já está no Spotify, e um disco também muito elogiado, na época que eu gravei já tem bastante tempo, Toninho Horta, Fátima Guedes, outros artistas importantes da MPB conhecem meu trabalho. Mas depois que eu fui para lá, eu me envolvi tanto com a cultura indígena, porque na verdade todos nós somos descendentes dos indígenas, né? Infelizmente existe toda essa separação, essa discriminação, principalmente contra os povos originários. E eu percebendo que existe ainda essa carência muito grande de informações, né, corretas, e eu tenho me envolvido cada vez mais com a cultura indígena, né? Inclusive acabei de lançar um livro, eu vou mostrar aqui para vocês, chama Vozes Silenciadas, os povos indígenas do Rio de Janeiro. E foi um trabalho de pesquisa sobre a trajetória. Depois, quem estiver interessado, o livro está disponível também. E existia muita informação solta por aí sobre o que aconteceu com os indígenas desde o século XVIII. Então, esse livro basicamente reuniu essas informações. E uma coisa interessante, né? Porque lá na minha cidade, então na cidade que vocês moram, chega lá e pergunta para alguém na rua quem que morava ali no século XVIII, né? No século XIX. Ninguém sabe, né? E eles já estavam aqui, né? Antes da gente. Bom, vamos seguindo então com a nossa apresentação, agradecendo mais uma vez a Secretaria Estadual de Cultura, aos nossos amigos do som, o Alessandro e o Hector, a produção também de Fabiana, da Luzia, e principalmente meus amigos indígenas que são aqui de Angra dos Reis. Nós vamos tocar agora Pechucachu Condaruí, a composição dos meus amigos Guarani.
Então, nessa apresentação aqui nossa, a gente está misturando um pouco, né, das histórias lá do Paracanã, da Amazônia, com a história deles, né? Então, esse trabalho que eu pude ter o prazer, né, de realizar com o Paracanã foi um trabalho importante, porque essa escola, né, eles tanto queriam, a gente montou essa escola e implantou essa escola em perfeita harmonia com eles, né? Não foi nada imposto. Eles até tinham tido experiências com escola, mas aos moldes de escola rural ou de escola missionária, né? E esse trabalho que a gente fez lá, não, tudo que era feito na escola, desde a construção da escola, o que ia ser abordado na escola, tudo era feito em perfeita harmonia com eles, né? E é, na verdade, como deveria funcionar a nossa educação, né? Infelizmente, a gente sabe que a nossa educação, ela não existe para libertar, né? Já dizia Paulo Freire e outros grandes educadores e autoridades, enfim, né, pesquisadores da nossa educação. E lá com eles nós tivemos essa oportunidade ímpar, né, de criar um método totalmente em acordo com eles, né? Então, tudo que era importante na vida deles era discutido na escola, né? Desde questões de saúde, questões de alimentação, de proteção da área indígena, tudo era discutido com eles e tudo era motivo de criação de um material didático específico. Por quê? Quando eu fui para lá, não existia nada, né? Só existia lá um galpãozinho, um barracãozinho, e de dia funcionava como escola e à noite era galinheiro, né? Só para vocês terem ideia. Então, todo dia de manhã, nos primeiros meses, lá a gente tinha que lavar todas as carteiras de madeira, né? A gente tinha que lavar aquilo tudo para poder dar aula num espaço minúsculo, né? De chão de terra, assim, com as condições mais precárias possíveis, né? Mas, como eles acreditavam muito no projeto, né? E eu também fiquei lá 5 anos porque eu acreditei no projeto, né? E a coisa acabou tomando um rumo assim até que inesperado, porque eles tinham um respeito tão grande pela escola, né, que podia faltar até comida, mas se faltasse aula, por exemplo, o professor às vezes estava lá, não estava se sentindo bem, eles não queriam, né? Não, tinha que ter aula e as condições eram muito precárias, porque a gente estava no interior da floresta, por exemplo, se um professor precisava sair do projeto por qualquer motivo, não tinha uma reposição imediata, não existia treinamento, né? Eu mesmo fui, né, eu saí do Rio, cheguei em Belém, dormi, no outro dia eu peguei um outro voo para Tucuruí, fiquei uma semana 10 dias em Tucuruí, depois eu já estava na aldeia, dentro de uma sala de aula. Então, assim, não era para qualquer um, né? Tinha que ter coragem, tinha que ter fibra e acreditar que aquilo ali realmente iria ser uma coisa frutífera, né? Mas depois a coisa tomou um rumo tão grande que, assim, a gente conseguiu, através da escola, proporcionar mudanças fundamentais, né, na vida desses. Primeiro, com a preservação da própria cultura deles, né? Isso foi muitíssimo trabalhado na escola, né? E como eles passaram a ter esse respeito muito grande pela escola, então também a responsabilidade para mim aumentou demais, né? Porque eu sabia que o que eu falasse ali, né, para eles ia ser uma verdade muito contundente, assim, né? Então a gente pôde desenvolver diversos trabalhos na área de saúde, né? Porque eles tinham muito problema e ainda tem, né, com malária, com outras doenças. E a própria construção, tudo era feito através da escola. Construção de casas, eu coordenei um trabalho lá de construção de mais de 250 casas, né? Todas com madeiras nativas, né? Como é que nós fizemos? Nós eu levei um marceneiro para lá, expliquei para o marceneiro qual que era o trabalho. Eu falei, o senhor não vai fazer a casa para eles, o senhor vai ensiná-los a fazer a casa. Foi um trabalho longo, mas que eles também, os indígenas abraçaram, né? Porque eles moravam em casas muito frágeis, né? De palha, então eles adoeciam muito no período das chuvas e tudo, então
Nós construímos aí mais de 200 casas, né? Construímos novos alojamentos, novas enfermarias, toda a questão do abastecimento de água, abastecimento de luz elétrica também, que era através de gerador, tudo funcionava muito precariamente, né? Então a gente conseguiu arrumar essa casa, assim, deixar tudo funcionando. E só para vocês terem ideia, eu fiquei lá de 91 a 96, eram cerca de 300 indígenas. Hoje são 1.500, né? Eram 2 aldeias, hoje são mais de 20 aldeias, né? Então eles estão com a terra deles preservada. Lógico, tem problema? Tem, né? Há pouco tempo mesmo, não sei se vocês ouviram falar, que são na mídia nacional e tudo, eles encontraram 2 caçadores mortos na terra indígena deles, porque lá eles têm a terra indígena deles, são 370 mil hectares, é uma área muito grande. Então tem uma parte dessa reserva que faz divisa com a Transamazônica, né? A Transamazônica passa bem perto. Então lá sempre tem problema, né? Os caçadores às vezes entram para caçar, porque na terra do branco não existe mais caça. E aí o que aconteceu foi que a localidade próxima de onde esses caçadores eram, eles começaram a acusar os indígenas, né? É o tal julgamento sumário, né, da sociedade, né? Diz que se o sujeito é culpado, pronto, não adianta depois nenhum juiz dizer que o cara é inocente, porque já está condenado, né? Então eles ficaram numa situação difícil. Isso é uma coisa recente, né? Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que estava inclusive na mídia nacional. Mas felizmente, né, comparativamente assim, a outros grupos, né, a situação geral dos povos indígenas brasileiros ainda estão numa situação talvez privilegiada, porque existe esse financiamento da Eletronorte, né, que foi um financiamento exatamente por causa da hidrelétrica, né, enfim, invadiu a terra deles, tudo, e foi feito esse projeto. E a Eletronorte então paga uma espécie de indenização para eles, uma coisa, um projeto de longo prazo, né? Então vamos seguindo aqui com a nossa apresentação, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Eu vou tocar para vocês agora mais uma composição que eu fiz com os paracas, né? É uma música que chama Morai Taua, que significa festa. Né? Festa para os indígenas é uma coisa assim, importantíssima. E eles nunca fazem nada à toa, né? Qualquer festa, qualquer dança, qualquer coisa que eles fazem tem um significado muito grande, principalmente com relação à natureza e as divindades, enfim, né? As boas energias da floresta. Que a gente aqui já banalizou meio a coisa da festa, né? Mas para eles não, tudo uma coisa muito sagrada, muito ritualística, né? Então vou tocar essa composição aqui. Essa música, inclusive, foi feita uma situação até bastante interessante, porque logo assim que eu cheguei lá, estava programada uma visita deles à hidrelétrica de Tucuruí, para que eles conhecessem, né, o que realmente tinha mudado tanto a vida deles, né? Eles conhecessem, nós levamos eles perto de um vertedor daquele de água, né? Sei lá, 50 metros de distância. E aí nós combinamos deles irem na escola da vila, né, operária lá de Tucuruí. Os indígenas então apresentaram algumas músicas, algumas danças, e os alunos da escola também, por sua vez, apresentaram cantigas, enfim, da nossa cultura para eles. Foi uma coisa muito legal. E depois dessa visita eles eles escreveram essas letras, né? Essas músicas que eu fiz em parceria com os indígenas, eles escreveram os poemas espontaneamente, pediram para mim musicar com ritmos da MPB. Eles explicaram direitinho: olha, a gente não quer a nossa música, nada disso, a gente quer que você coloque música nesse poema aqui que a gente fez. E foi espontâneo, né, essa parte deles. Foi até engraçado, porque tinha pouco, essa primeira música que eu toquei para vocês, a Opa Careté, eu tinha poucos dias lá na aldeia. E aí eles ficaram insistindo para a gente, não queria que eu tocasse violão, né? Não tinha como. Eu ia para um lugar e aquelas crianças iam atrás de mim e tal, eu ia tocar lá. Aí vamos para a escola um dia, vamos lá tocar. E eu toquei algumas músicas de outros compositores, toquei algumas músicas minhas. Aí eles rapidamente saíram lá, uns 2 ou 3, e daqui a pouco eles voltaram lá com um pedacinho de papel, umas coisas e tal, e o rapaz meu tinha me convidado, né? Falou: ó, eles querem que você faça uma música.
né? Aí eu falei, não, pode deixar a letra comigo que eu vou fazer. Aí o indígena falou lá, né, não, pode fazer agora que a gente vai esperar. Mas ele falou isso numa simplicidade tão grande, né? Porque normalmente quando eu vou musicar uma letra de um parceiro, alguma coisa assim, eu faço na hora, né? Eu peço para guardar e tudo. Então é uma experiência bastante interessante e esse material todo vai ser editado agora através da FUNAI. Né? Nós vamos estar lançando um livro com todas essas histórias, com todos os trabalhos que foi feito na escola. Né? E tem um catálogo fotográfico também, com mais de 250 fotografias que eu fiz à época, né? Que não existia celular, não existia nada, era só uma câmera mesmo, sem zoom. E eu fotografei assim, o dia a dia deles, né? Sem, né? E tem artistas, fotógrafos que vão para a Amazônia para fazer trabalhos maravilhosos, fotografia, mas não foi o meu caso, eu queria registrar assim, o dia a dia deles. Então todo esse trabalho vai ser lançado em breve, aí, talvez ano que vem pela FUNAI, vai ser esse livro, vai ser esse catálogo fotográfico, vai ter também um CD com essas composições que eu fiz, e também tem um curta-metragem, um documentário que a gente vai fazer. Né? Que a gente pretende incluir também meus amigos lá. Então nós vamos tocar mais uma composição dos meus amigos Guarani, chamada Mãe no I.
prosseguir, nosso tempo está terminando. Vamos cantar agora uma composição que eu fiz no dialeto Paracanã, e isso bem depois que eu já estava aqui, né? Que a maioria das composições eu fiz, eles escreveram os poemas e eu fiz a melodia, mas essa eu acabei conseguindo escrever esse pequeno poema no dialeto Paracanã, que significa: nós vamos dançar, nós vamos cantar, festa na floresta, homem e mulher. Urujinganta, Chapuraita, Kamuraitava, Kucho Akomai. 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 Muito obrigado. Agora vamos cantar uma outra composição indígena guarani chamada Tangará Mirim. Tangará Mirim, Tangará Mirim, Yamandu.
Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês. Anunciando mais uma vez, quem estiver interessado no nosso livro, R$60, preço de custo, os povos indígenas do Rio de Janeiro, vozes silenciadas, fala inclusive dos Guarani também. Muito obrigado à Secretaria Estadual de Cultura, a Felipe, meus amigos do som, Alessandro, Hector, produção Fabiana, Luzia, meus amigos e amigas da Secretaria Estadual de Cultura, Ana, Arlene, muito obrigado. Nós queremos agradecer, né, a presença desse coral maravilhoso, incrível. E aqui nós temos os presentes. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro trouxe aqui os presentes para vocês.
aqui, ó. Esse aqui, ó, é o meu livro, Escadarias, que eu vou presentear aqui para as duas meninas. Espera aí. Olha, esse é para você, eu que escrevi. Tá? Esse é seu. Esse é seu. Esse aqui é seu. Esse aqui é seu. E esse aqui é seu. Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo? Aqui, ó, tá bom.